que é cada situação, né? Então, confere aí. Primeira forma de corrupção, né? Suborno. O que é suborno? Compreende propina, doações, facilitação de doações, né? O que é uma doação? A doação é aquilo que não é legal, né? Eu dou dinheiro para alguém para tentar um benefício próprio. Não tem uma lei que regula que eu faça uma doação. Quando eu faço uma doação lá para o Teleton, faço uma doação para a Unicef, para o Criança Esperança, aquilo é uma doação regulamentada, né? Tem lá toda uma legislação que protege aquelas entidades de receberem as doações de forma lícita, né? De forma legal. Você declara aquilo, inclusive, para a Receita Federal, enfim, tem todo um controle. Quando eu faço uma doação sem nenhum controle, fora da lei, isso é suborno, né? E por que doação entra aqui também? Porque ao invés de dar dinheiro, eu posso dar alguma coisinha, né? Eu posso dar um bem, posso dar uma casa, né? Posso dar um sítio, posso dar um triplex, enfim, posso dar qualquer outra coisa que não seja necessariamente dinheiro, se eu quero alguma coisa em troca. Conflito de interesse é uma forma de corrupção. Conluio, o que é conluio? Cartel, manipulação de proposta, fixação de preço, né? A gente escutou bastante nos últimos tempos, né? O cartel do metrô em São Paulo. Então o que era aquilo? É uma forma de corrupção, né? Manipulação de propostas, né? Eu combino com as outras empresas para fazer uma proposta dirigida, né? Fixo preços, então eu com os meus concorrentes fixo o preço de modo que o consumidor não consiga pagar outro preço, então isso também é uma forma de corrupção, porque isso vai contra, né, o mercado livre no sentido de você regular preços com base na oferta e na demanda, que é uma lei que regula a própria economia, né? Porta giratória, que a gente vai explicar, tem um quadro só específico de porta giratória. Patronagem também a gente vai explicar. Agenciamento de informações ilegais, uso de informações privilegiadas. Imagina que eu sei que a minha empresa, né, vai fazer um projeto gigantesco e isso vai melhorar as ações da companhia, e aí eu vou lá e passo essa informação para o meu primo, e meu primo compra as ações porque ele sabe que o preço da ação vai aumentar. Ou que é muito comum, né? Brasil afora você vê isso, né? Você fica sabendo que a prefeitura vai construir alguma coisa no entorno ali de uma parte da cidade, e aí você sabendo desse projeto, você vai lá e compra o terreno em volta, né? Para que ele ganhe na valorização. Então o que é isso aí? Usar informação privilegiada, informação que só você tem, portanto não deveria fazer sentido você se beneficiar de uma informação que que deveria beneficiar todo o coletivo, toda a sociedade, né? E evasão fiscal também é uma forma de corrupção, que é o quê? É você praticamente omitir dinheiro, que você tem dinheiro fora do país, você omite, né? Você não paga o imposto devido, vende sem nota, então isso é crime, né? Tudo isso é forma de corrupção. Aliás, vender sem nota fiscal é uma prática bastante comum. Hoje, com essas questões de nota fiscal eletrônica, isso vem melhorando, mas é também uma forma, sim, de corrupção, né? Uma forma de evasão fiscal. O que é evasão fiscal? É não pagar o imposto devido pela transação comercial que foi feita. Então vamos conferir agora todas elas. Ó. Suborno. O que é suborno? Define-se por oferecer, prometer, dar, aceitar ou solicitar vantagem como forma de induzir uma ação que é ilegal, antiética ou uma quebra de confiança por deixar de agir. Suborno pode ser uma vantagem indevida, financeira ou em espécie, que pode ser paga diretamente ou através de intermediários. Então é muito comum, às vezes, eu falar de laranjas, né? O que é o laranja? O laranja é aquele que foi usado o seu nome, né, o seu CPF, para receber dinheiro numa conta, mas na realidade quem estava interessado no dinheiro era outra pessoa, né? O laranja foi só apenas um mecanismo de disfarce para receber dinheiro. Então isso é suborno, suborno é corrupção. Suborno também é o seguinte, ó, a empresa deve levar em conta as formas mais prevalentes de suborno na sua avaliação de risco, incluindo propinas, pagamento de facilitação. O que é pagamento de facilitação? É a história lá de pagar uma graninha para liberar a mercadoria no porto antecipadamente. É pagar para ter uma facilidade. Presentes. Então aí você tem várias formas, né, de caracterizar um suborno. Por exemplo, hospitalidade, né? Eu convido um deputado para ficar hospedado num resort no fim de semana com toda a sua família, pago para isso, porque na realidade eu estou visando que eu quero ter um benefício na aprovação de uma lei. Então isso também se caracteriza como suborno, né? E aí contribuições políticas e beneficentes, enfim, tudo que eu fizer fora da lei se caracteriza como suborno. Aí tem algumas outras definições aqui, propinas, né? O que é a propina? Propina é suborno, são subornos realizados para um cliente
depois que uma empresa recebeu um contrato. Então, quer dizer, trabalho lá no departamento de compras e aí para eu fechar com um fornecedor eu aceito uma propina, né? Aceito uma graninha por fora para fechar o contrato. Então isso é crime também, né? Eles ocorrem nos departamentos de compras, contratação ou outros responsáveis por decisões de concessão de contratos. Então eu escolho não entre aquele que é o melhor candidato, mas eu escolho aquele que me paga uma vantagem devida por fora. A gente chama isso no Brasil de bola, né? Quem paga a bola. Quem paga a bola é uma questão de suborno, é uma questão de corrupção também. O fornecedor oferece o suborno entregando parte da taxa do contrato de volta para o comprador, diretamente ou através de um intermediário. A gente viu isso muito nos casos aí da Operação do Brasil Lava Jato, né, do caso da Petrobras. Então, sempre era alguém querendo favorecer alguém, levando uma vantagem num contrato. Pagamento de facilitação, trata-se de pagamentos normalmente pequenos, feitos para garantir ou acelerar o desempenho de uma rotina ou ação necessária a que o pagador tem direito, legalmente ou não. Eles apresentam preocupação para as entidades, já que os pagamentos são geralmente extorquidos em circunstâncias como obtenção de liberação de produtos perecíveis da alfândega ou obtenção de permissão de entrada na imigração. Ou seja, você aproveita de uma fragilidade e pede ali uma graninha para vender uma facilidade, né? Isso é pagamento de facilitação, famosa propininha, né? Pagar por fora, ali, pagar um café para o guarda para não tomar uma multa. Isso também inclusive um caso gravíssimo previsto em lei de corrupção, né? Doações políticas e beneficentes, patrocínios, viagens e despesas promocionais. Estas são atividades legítimas para entidades, mas pode haver abuso por serem usadas como subterfúgio para o suborno. Olha aí que, né, subterfúgio para o suborno, ou seja, um pretexto, uma desculpa. Eu uso isso aqui de forma legal, mas como uma desculpa para ganhar alguma coisa em troca, né? Deve-se observar que, de acordo com os crimes de suborno estrangeiros de vários países, principalmente dos países que fazem parte da Convenção Anti-Suborno da OECD, que é Organization for Economic and Cooperation Development. O que é isso? É uma organização ligada à ONU que busca tratados comerciais de colaboração e de desenvolvimento social mundo afora, né? Às vezes você pode ouvir no jornal que o país X foi acusado de dumping, né? Foi acusado de oferecer subsídios para suas indústrias. O que é isso aí? Isso aí é a ação da OECD buscando, né, ter uma competitividade global igualitária, né? Onde eu não consigo fazer um preço ser mais barato através de subsídios governamentais, né? Eu deixo que o preço seja barato porque a minha capacidade de competição é igual à dos outros países, né? Então fica uma competição saudável mundo afora e vence quem é melhor, né? Não é quem foi mais ajudado. Então a OCDE tem essa missão, diria, mundo afora. E o que é importante a gente falar disso aqui, né? Porque tudo isso é legal. Claro, eu posso fazer doação, eu posso fazer patrocínio, tudo isso é legal. A questão imagina que eu sei lá que a esposa de um deputado tem uma ONG lá, né? Tem uma ONG que faz alguns trabalhos, às vezes sérios, às vezes não sérios, né? Mas eu sei disso. Então eu faço uma doação da minha empresa para aquela ONG, porque na realidade não é que eu estou querendo ajudar a ONG, eu estou querendo alcançar um benefício que eu poderia ter através daquele deputado. Então percebe, né, que tem aí uma coisa meio sutil nesse tipo de movimento que eu faço. Para quem que eu estou fazendo? Qual que é a intenção que eu estou fazendo todos esses movimentos aí? Então, há riscos, né, ligados a tais transações, quando pode ficar entendido que uma vantagem foi oferecida para um funcionário público, estrangeiro, para obter ou reter um negócio. Então, é você usar o seu poder para ter algum benefício particular. E conflito de interesse, né, ocorre quando uma pessoa ou entidade, com uma obrigação, como uma empresa, tem um interesse, obrigação, compromisso conflitante. É como se eu fosse julgar a minha própria causa, né? Então tem um conflito de interesse aí. A existência de um conflito de interesse não caracteriza por si só a corrupção, mas ela pode surgir quando um diretor, um funcionário, uma terceira parte contratada violar sua obrigação com a entidade, agindo a favor de outros interesses. Às vezes você vê julgamento na televisão que o juiz disse que ele não podia atuar naquele caso porque a esposa dele trabalha no escritório de advocacia que está defendendo aquele réu. Então, quer dizer, tem um conflito de interesse, né? Como é que eu posso julgar
um caso onde eu estou muito próximo da pessoa que é o réu, né, ou da pessoa que está defendendo o réu naquela ação, enfim, isso é um conflito de interesses. Seria, por exemplo, né, quando eu sou um legislador e eu autorizo uma lei que vai beneficiar e vai valorizar o meu próprio imóvel. Então, quer dizer, isso é um conflito de interesse muito forte, né? Conluio, o que é o conluio? O conluio pode ocorrer de várias formas, sendo a mais comum a manipulação de propostas, os cartéis e a fixação de preço. Sobre a manipulação de propostas, entende-se pela forma sobre como os concorrentes conspiram para elevar preços efetivamente em situações em que os compradores adquirem bens e serviços, aliciando as propostas concorrentes. Ou seja, o que é um conluio? Eu chamo lá todos os meus concorrentes e digo o seguinte, ó, ninguém vai vender por preço inferior a X. O que acontece isso, né? Eu obrigo o consumidor a pagar o preço que eu quero, porque eu já combinei com os meus concorrentes que ninguém vai vender por preço inferior. Ora, isso é um conluio, né? Eu não posso, pela melhor prática de negócio, combinar com o meu concorrente um preço, porque o preço tem que ser formado a partir da lei da oferta e da procura, né? Se eu sou melhor, meu preço vai ser mais atrativo. Então, que vença nessa disputa de preço aquele que tiver a melhor condição de oferta. Eu não posso, né, combinar com os outros um preço comum. Essencialmente, os concorrentes acordam antecipadamente sobre quem enviará a proposta vencedora para um contrato estabelecido através do processo de licitação competitiva. Assim como ocorre com a fixação de preço, não sendo necessário que todos os proponentes participem do conluio. A gente viu muito isso na Operação Lava Jato, né, onde as construtoras combinavam o preço da obra e combinava quem venceria qual obra. E eles ficavam ali entre eles, né, trocando quem ora ganharia qual obra para fazer. Então o que é isso? Isso é conluio, forma de corrupção. Cartéis, trata-se de acordo secreto ou conluio, olha aí, muito similar o cartel de um conluio, né, entre empresas para cometer ações ilícitas ou fraude. Normalmente os cartéis envolvem fixação de preço, compartilhamento de informações ou manipulação de mercado através de definição de cotas de produção e fornecimento. Olha aí que cartel e conluio está muito próximo, às vezes até difícil você identificar o que é um cartel e o que é um conluio, né? Então, talvez o cartel seja no sentido de quando você tem menos concorrentes no mercado, então você fecha ali 3, 4 que são os donos do mercado e estabelece ali um cartel, né? O conluio você pode combinar talvez com mais pessoas, mas muito próximo o que é cartel, o que é conluio. Fixação de preços, que vai acontecer num cartel ou num conluio, né? Acordo entre concorrentes para elevar e fixar o preço da venda de bens e serviços, não é necessário que os concorrentes concordem em cobrar exatamente o mesmo preço, nem que todos os concorrentes de uma determinada indústria juntem-se ao conluio. A fixação de preços pode assumir várias formas e qualquer acordo que restrinja a concorrência de preços pode violar as leis da concorrência aplicáveis. Olha, eu fixo um preço, né, combino ali e não deixo que ninguém mova esse preço para baixo de jeito nenhum. Porta giratória, isso é bastante interessante, olha só. Trata-se de corrupção ligada ao movimento de funcionários do alto nível de cargos do setor público para cargos do setor privado e vice-versa. Olha aqui que é a porta giratória, né? A ideia é de você entrar e sair do mesmo ambiente. As principais preocupações são relativas à forma como a prática de uma empresa pode comprometer a imparcialidade e integridade do cargo público. Para empresas, pode haver riscos ao discutir ou prometer emprego futuro para funcionários públicos ou usar antigos funcionários públicos como membros de conselho, funcionários e consultores. Vocês se lembram quando teve a condenação do José Disseu, que foi ex-ministro da Casa Civil no governo Lula? Ele foi acusado do quê? Era exatamente isso aí, porta giratória, né? Ele era um ex-ministro e que dava consultoria para empresas privadas. E o funcionário público, quando ele sai do funcionalismo público, ele tem que obedecer uma quarentena, né, que é um período onde ele se desvencilha daquilo que ele sabe, dos projetos que ele estava tocando, e a partir daí sim é que ele pode ir para a iniciativa privada, ele pode trabalhar numa empresa do setor privado. Mas o que é o grande problema aqui? É porque você leva, né, todo o conhecimento que existe dentro do governo para uma empresa única, que é aquela que te contratou, ou vice-versa, né? Você tem lá no Ministério da Agricultura, você conhece alguém que libera uma licença de funcionamento de um produto que você vende. E você sabe que aquilo tem uma certa irregularidade.
Aí você diz o seguinte, olha, não fica preocupado porque se você for demitido aí no ministério, fazendo uma coisa ilegal a meu favor, eu emprego você aqui na minha empresa. Isso é porta giratória, né? Essa é a ideia de entrar e sair do mesmo ambiente. É ficar combinando entre funcionário público e privado, né, esses movimentos para obter informação privilegiada, obter tratamentos específicos especiais, né, ou seja, ter alguma vantagem indevida. Patronagem, favoritismo em que a pessoa é selecionada independentemente de suas qualificações, mérito ou direito, a um emprego ou benefício devido a afiliações ou conexões. Olha, patronagem muito comum também, né? Quando você vê essas coisas aí de cargos que não precisam de concurso público, né? Que são indicações de agentes do governo. Então, tem muita patronagem aí, né? Favoritismo, que você seleciona não a pessoa mais qualificada, mas aquela de que de alguma forma vai te trazer algum benefício, né? Agenciamento de informação ilegal, trata-se do agenciamento de informações corporativas, confidenciais, obtidas por métodos ilegais. Imagina que eu sei, né, trabalho numa grande montadora e sei que vai se lançar um novo carro. E aí eu pego todas as informações que eu tenho privilegiadas dentro da organização e vou lá e vendo essas informações para o concorrente. Isso também é uma forma de corrupção. Uso de informações privilegiadas, aí transação de títulos feitas com a pessoa por trás da negociação tem conhecimento de informações substanciais, praticamente o nome já diz tudo, né? É você usar informações que você tem conhecimento e ter algum benefício em relação a ela, né? Então, quer dizer, eu não poderia porque é confidencial a informação, mas o fato de ser confidencial me dá uma certa vantagem competitiva e eu uso isso a meu favor, né? Isso também não pode porque você prejudica a lei da livre concorrência. Evasão fiscal, trata-se do não pagamento do imposto para o governo de uma jurisdição onde o referido imposto é devido por pessoa, empresa ou fundo fiduciário, que deve ser contribuinte naquela jurisdição. Ou seja, eu sei que o imposto é devido em São Paulo e eu não pago em São Paulo. Ou de alguma forma eu mudo a minha sede, né, fictamente, ou seja, não opero naquele município, mas eu coloco lá uma sede para poder emitir a nota fiscal naquele outro município que tem um imposto, uma carga tributária menor. Então isso também é uma evasão fiscal, né? Ou simplesmente eu não emito nota e aí não pago imposto também, crime, né, de evasão fiscal. Fraude, lembrando que até quando você fala de evasão fiscal, você tem planejamento tributário, né? O que é planejamento tributário? É você fazer um planejamento para você, dentro das regras que existem, pagar menos imposto. Isso é legal, isso é até interessante que você, se tem um negócio, fale com um especialista, né, em planejamento tributário para achar uma forma de legalmente você pagar menos imposto. Isso é legal. Isso chama-se elisão fiscal. A evasão fiscal é o fato de você não pagar porque exatamente você não quer pagar. Isso é caracterizado como corrupção. Então, elisão, eu pago menos dentro da lei, evasão, eu não pago, né, eu uso de um ato de corrupção para não pagar imposto. Fraude, né, qualquer ato ardiloso, enganoso de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever. A fraude, ela tem 3 componentes que são importantes: a oportunidade, a racionalização e a pressão. Quando isso junta, provavelmente vai acontecer um ato de fraude. Esse triângulo ele foi desenvolvido por um estudioso chamado Donald Cressey, que era um sociólogo, que ele estudou vários casos, né, de fraude lá nos Estados Unidos e identificou essa similaridade, né, oportunidade, racionalização e pressão. Quando isso acontece, essa fraude, quando esses 3 elementos se combinam, a fraude vai acontecer, né? E aí, o que é a oportunidade, a pressão e a racionalização, né? A oportunidade é o seguinte: eu olho para a organização e eu vejo que o controle é fraco, ou que nem existe, ninguém nem controla isso aqui, ninguém nem sabe que existe isso na empresa, né? Então, quer dizer, às vezes eu tenho o poder de assinar algum documento, tem baixo risco de ser pego, então quer dizer, apareceu ali uma oportunidade, eu não estava olhando para aquilo, mas de repente apareceu ali, saltou aos meus olhos uma oportunidade. Isso é uma parte do triângulo. A outra é a pressão. E a pressão pode ser por motivação pessoal, então eu quero ficar rico, né? Eu quero resolver meus problemas, quero alcançar minha independência financeira e não vou pensar mais nisso. Posso até, né, por uma questão de problema psíquico, ou às vezes a pressão por metas, né? Você coloca uma meta para um funcionário que é praticamente inatingível
né? Ele tem essa meta de bater venda, né? Uma meta forte de reduzir custos. É muito comum nas organizações você descobrir casos de pessoas que fizeram vendas, né, de forma ilícita ou reduzindo custos, não cumprindo leis, reduzir o custo não pagando imposto, né? Como assim, né? Eu reduzo o custo não pagando imposto, é crime. Então, mas usou de um subterfúgio para, de alguma forma, por conta de uma pressão de redução de custo, né? Ou até mesmo a pressão de status social, né? Então, poxa vida, né? Se eu tenho esse carro aqui, todo mundo tem um carro melhor que o meu, então eu preciso ganhar dinheiro para comprar esse carro, para comprar essa casa, para comprar esse barco, enfim, né? Uma pressão por status social. E por último, a racionalização. Então eu tenho a oportunidade, descobri que se eu colocar a mão naquele dinheiro, ninguém vai ficar sabendo. Isso vai me resolver a minha vida do ponto de vista financeiro. E a racionalização? Ninguém vai ficar sabendo, né? Meu chefe já fez isso na empresa, já descobri que ele roubou uma vez e não aconteceu nada. Então, quer dizer, eu racionalizo a meu favor. Todo mundo faz, né? Corrupção é coisa comum no Brasil, todo mundo rouba mesmo, então eu serei só mais um, né? Vai ser só uma vez, faço só isso hoje e nunca mais faço. Então, quando acontece essa racionalização, que é um dos pilares aí da fraude, provavelmente a fraude vai acontecer, né? Porque você casou a oportunidade, casou com uma pressão que você tinha e racionalizou em cima dele, você viu que faz sentido, praticamente a fraude está aí para acontecer, né? E aí, quando eu falo de fraude, é muito bom a gente pensar o seguinte, né? Que a Suíça está entre os países menos corruptos do mundo, está lá na parte amarela que a gente viu na aula anterior, né? Mas é o local onde praticamente todo o dinheiro do mundo está guardado e muito desse dinheiro é obtido de forma ilegal. Tanto que o mundo vem se aprimorando aí com acordos internacionais para que você repatrie esse dinheiro, né? A gente viu aí na Operação Lava Jato, muito político com conta na Suíça que o dinheiro foi repatriado para o Brasil, porque o dinheiro era ilegal. Então, é claro, a Suíça é um país com pouca corrupção? Sim, só que é onde está todo o dinheiro da corrupção no mundo, está depositada lá nos bancos suíços, né? Os Estados Unidos está melhor que a gente, né? Melhor que o Brasil na questão da corrupção? Sim, só que os Estados Unidos despejam milhões de dólares no combate ao tráfico de drogas na América Latina, né? Na Colômbia, Venezuela, enfim. Por outro lado, né, os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo, né? E só existe produtor de droga porque tem consumidor de droga. Mais ou menos é a corrupção, né? Só existe corrupção porque tem corrupto e corruptor. Então, essas questões, né, são todas elas muito interessantes de serem observadas, porque eu posso até dizer que não sou corrupto, mas será que de alguma forma eu não estou sendo beneficiado, né, com a corrupção que acontece no mundo todo? E isso é um conflito ético que a gente precisa sempre pensar sobre ele, né? Quis trazer 2 exemplos só para a gente deixar bem claro isso, que isso está aí no mundo todo, não é uma questão só do Brasil. E no mundo todo tem pessoas honestas, pessoas desonestas e pessoas que seguem o que está sendo demandado, né? Mais ou menos a gente divide o seguinte, existe lá um grupo de pessoas que você não precisa dizer nada para elas, porque elas vão ser éticas do começo ao fim. Se elas acharem uma nota, né, uma mala de dinheiro na rua e tiver com fome, elas vão devolver a mala de dinheiro porque o dinheiro não é delas. Então, existem pessoas assim no mundo todo, em todos os países. Do mesmo jeito, existem pessoas que, mesmo não precisando de dinheiro, elas saem de manhã procurando uma chance, uma oportunidade de levar alguma vantagem, né? Aquele indivíduo que vai à feira, né, e quando o feirante se vira para dar o troco, ele rouba um tomate, rouba uma banana e põe na bolsa, porque ele quer ter a vantagem, né, de levar um tomate, uma banana a mais para a casa dele. Então, você tem os dois extremos do mundo todo. E você tem o miolo, né? E o miolo, que eu chamo aqui da parte amarela, é aquele pessoal que vai fazer o quê? Vai fazer o que a maioria estiver fazendo ou com base nos exemplos que ele estiver percebendo. Então, tem um grupo de pessoas que você não precisa fazer nada quando você fala de ética, né? Você não precisa, eles serão éticos o tempo todo. Tem um outro grupo que não adianta, porque por mais que você treine, né, você ensine, você controle, ele vai achar um jeito de burlar as regras. Qual que é o grande grupo que as organizações precisam se preocupar? É com a parte amarela, que é a maioria das pessoas. Porque essas você precisa o tempo todo treinar, educar, monitorar, porque elas irão fazer as coisas que têm que ser feitas mediante as coisas que elas foram instruídas para fazer.
E isso é no mundo todo. Quando você analisa o tema de ética empresarial, ética dos negócios, de compliance, que a gente vai falar nas próximas aulas, isso é uma estatística mundial. O mundo todo tem esse tipo de gente, alguns países um pouco mais no vermelho, outros um pouco mais no verde, mas todos eles têm ali muita gente no amarelo, e é isso que mostrou, inclusive, o gráfico da Transparência Internacional.